Essa palavra que eu tenho aqui, eu precisava de 2 horas e meia, no mínimo, para pregar ela. 2 horas e meia. Eu vou resumir ela, tentar resumir ela em 40 minutos. Tentar resumir em 40 minutos. Amém? Então para começar, a palavra chama-se resumo de cronologia bíblica e o tempo do homem na terra. Eu, como sou apaixonado de cronologia, eu tinha um sonho de descobrir na Bíblia o tempo do homem na terra. Tipo assim, lá fala assim, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Tá, mas como é que ele sabe disso? Eu tenho que descobrir isso aí. Eu comecei a estudar, saber o tempo de cada coisa. E eu descobri exatamente o ano que nós estamos, de Adão até hoje. E interessante que lá em 1 Pedro falou assim, Pedro ele repetiu uma frase que está lá no Velho Testamento. Falou assim, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, certo? Pedro falou, Deus fez a terra em 6 dias, no 7º ele descansou, ele fez em 5 dias, no 6º ele fez o homem, no 7º dia ele fala que Deus descansou. Aí, só que a palavra de Deus ela é muito simbólica, é cheia de simbologia, representando coisas, amém? Então, a conclusão que nós chegamos, né? Tem mais gente que pensa como eu. O que quer dizer os 6 dias? Ou mesmo melhor, os 7 dias? Os 7 dias são representados para Deus como 7.000 anos. Concorda comigo? Então, se Deus fez o homem, a terra e o homem em 6 dias, então eu entendo que o tempo do homem é 6.000 anos. Jesus volta. Aí que representa o 7º dia, que é o dia do descanso? Ele é representado pelo milênio que é falado lá em Apocalipse. Que a palavra fala em Apocalipse que quando Jesus voltar, ele arrebata a igreja, tem os 7 anos, né, os 3 anos e meio da tribulação, na grande tribulação. Aí Jesus volta novamente, vem e destrói essa terra. A Bíblia é muito bem clara sobre isso. Essa terra vai ser destruída. Aí começa o que? O milênio. 1000 anos no céu. E depois fala o que? Aí o apóstolo João, ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Ele viu, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Porque após 1000 anos, que após vai ter a guerra do Armagedon, né? Vai ter aquela guerra. Mas ali ele viu, quer dizer, 1000 anos no céu, quer dizer, é representado pelo 7º dia. Aí, qual é a intenção minha de trazer essa palavra para a igreja hoje? Não é para pôr medo de ninguém, jamais. Nós não temos que ter medo do Apocalipse, mesmo do fim dos tempos. Nós temos que ter temor a Deus, que Ele é o dono, né, da vida e da morte. Então, qual é a intenção? É nós estamos preparados, sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Quando? Eu não sei, a palavra fala assim, não saber o dia nem a hora. O dia e a hora ninguém sabe, mas Deus falou assim, você consegue ver o tempo, consegue ver se vai chover, se não vai chover, consegue discernir o tempo, e você não consegue discernir o fim dos tempos. Jesus deu uma bronca ainda. Falou assim, quer dizer, qual é a obrigação nossa? De discernirmos o fim dos tempos. Saber assim, há sinais de Jesus tem prazer, ele só não vai falar o dia e a hora. Mas o tempo, sim, Deus vai dar sinais que estamos chegando. Está chegando. Que dia? Dia não sei. Mas a hora, muito menos a hora. Mas eu posso descobrir até um mês. Está falando de hora, está falando da semana, eu posso descobrir. Mas logicamente, quanto mais próximo da volta de Jesus, mais sinais vai ter, sabendo que está chegando a volta de Jesus. Amém? Mas estamos preparados para quê? Porque Jesus pode voltar para nós hoje. Não, ou individualmente, não é mesmo? Jesus volta daqui 3, 4, 5, 6 anos, não sei. Mas ele pode voltar para mim hoje. Pode ou não pode? Então nós temos que estar preparados o tempo todo. A palavra diz, orai e vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então, para falar sobre o fim dos tempos, a palavra fala assim lá em Apocalipse, que quando manifestar o anticristo, ele vai pôr uma marca na mão direita ou na testa, nossa não, né? Quem ficar aí, quem aceitar. Vai pôr a marca na mão direita ou na testa, quem sem esta marca ninguém compra, ninguém vende. Que marca que é essa? Há 50 anos atrás era impossível
Deu desculpa de saber que marca que é essa. Eu acharia que seria talvez uma tatuagem, um carimbo, que eu ia ter que chegar no supermercado e mostrar o carimbo, e ele vai ver que você tá com carimbo, você pode comprar. Mas como assim? Eu só tenho dinheiro, eu compro. Mas hoje, nós sabemos que existe aí o tal do chip de cartão de crédito, de cartão de débito. É aproximação. Você chega lá com o cartão e aproxima na máquina. O cartão. Esse chip pequenininho que está lá, ele não pode diminuir o tamanho dele e colocar, introduzir na mão. Você chega lá, encosta a sua mão na maquininha, já está pronto o sistema. Então, o sistema do anticristo que vai controlar o que se você compra ou não compra, se você vende ou não vende, já está pronto. É simplesmente pegar um chip menorzinho e introduzir na mão ou na testa. Então isso aí já está pronto. Vai demorar quanto tempo para surgir o anticristo? Vamos entender hoje sobre isso. E você gosta de matemática? Alguém gosta de matemática aí? Tem um aqui, 2, 3, só 4? 4, 5? Só isso. Mas a metade da pregação hoje vai ser matemática. Porque a matemática de Deus é maravilhosa. A Bíblia é cheia de matemática. Às vezes você não vê, mas você tem que fazer conta. Aí eu falo assim, eu vou começar a falar para vocês sobre os 1000 anos, os 7 dias, provar na Bíblia que nós estamos nos 6.000 anos já. Eu vou provar para vocês, já estamos nos 6.000 anos. Então de Adão a Abraão é um tempo, depois de Abraão até a morte de Jesus é outro tempo, depois de Jesus para cá, todo mundo sabe, nós estamos em 2025. Então tá fácil isso, né? Então, lá na Bíblia, começa falando de Sete. Sete, quem que é Sete? Filho de Adão. Então, Sete, lá fala assim que Adão, lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, fala assim, Adão com 130 anos gerou Sete. E assim vai falando, as gerações. Então eu posso, então é o seguinte, Adão com 130 anos gerou Sete. Então eu sei que ali tem 130 anos. Posso colocar, anotar. 130. Depois vem a próxima geração, vem lá de Enos. Aí, versículo 6 fala: Sete, com 105 anos, gerou Enos, né? O filho de Sete. Não que ele teve só esse filho, teve vários filhos. Só que é o filho que deu a descendência para chegar até Abraão. Então, se for, eu não vou ler detalhe aqui, porque senão não vou ficar aqui até meia-noite. Então, eu resumi mesmo, para poder pregar o menos tempo possível. Então, aí você pode somar mais 105 anos. E aí você vai somando, até chegar, né? E lá vamos chegar até Noé por enquanto, né? Lameque. Quem que é Lameque? Lameque é o pai de Noé. Fala que Lameque, interessante, eu no estudo eu comecei a fazer as contas de quando que morreu outra pessoa, Adão, até que ano que ele viveu, quem conheceu Adão. Aí eu entendi aqui que o Lameque, o pai de Noé, ele conviveu com Adão 56 anos. O pai de Noé. Então Adão viveu 930 anos. Quer dizer, 56 anos ouvindo Adão falar, contar histórias. Depois dele passar essas histórias para Noé. Né? Noé viveu 950, se não me engano. Né? Então, e Matusalém, que é o avô de Noé. O avô de Noé, interessante que o avô de Noé, ele morreu exatamente no dilúvio. Eu falei assim, peraí, mas Lameque, quer ver? Matusalém, vou fazer as contas aqui, vai que ele passou o dilúvio, né? Porque não tem como, não. Depois do dilúvio só sobreviveu Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas como Matusalém viveu 969 anos, quer ver que está errado essa conta aqui? Eu já fui fazer as contas meio que preocupado, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Deu na morte de Matusalém exatamente no ano do dilúvio. Olha que interessante. Mas por que Matusalém não foi salvo? Porque estava muito velhinho? Ou ele estava no pecado também, junto com aquele povo lá? Porque o pecado era tanto pecado naquela época, só se salvou 8 pessoas. 8, de tanto pecado que existia naquela época. Tem Enoque, e Enoque foi arrebatado 400 anos antes do dilúvio. Mas por quê? Porque foi com 400 anos do dilúvio, talvez não tinha ninguém para representar o arrebatamento da igreja. Que Deus falou assim, eu vou arrebatar um aqui para representar o arrebatamento da igreja lá no final dos tempos.
Aí, mas quem que eu vou? Só tem Enoque. Vou arrebatar agora. Passei os anos antes do dilúvio. Negócio doido, né? Para entender. Tem coisas que não consegue entender. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Né? É maravilhosa. Aí fala assim, lá em Gênesis, Noé com 500 anos gerou 100 cães de Jafé. Interessante que fala assim, 500 anos e gerou 100 cães de Jafé. Só que a descendência que Deus deu até Abraão foi 100. Aí fala assim, mas peraí, mas ele foi trigêmeos? Afinal, não foi trigêmeos. Então como é que eu sei que ano que nasceu 100? Será que nasceu no ano de 500? Será que é redondo? Não. Aí eu fui fazer as contas, né? Aí eu vou a matemática. Aí fala lá no capítulo 7 de Gênesis, versículo 6, fala assim, Noé com 600 anos, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então a Noé tinha 600 anos quando a terra foi inundada. Aí no versículo 10, capítulo 11, versículo 10, assim, diz que Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, o filho de Sem. 2 anos depois do dilúvio. Aí pronto, agora você vai fazer a matemática. Aí você põe lá 100 anos menos 2 igual a 98. Depois você pega 600 anos, quando as águas inundaram a terra, a idade de Noé, menos 98. Aí eu descobri que o 100 nasceu no ano 502 de Noé. Pronto, acho que fechei. Agora eu somo lá naquela matemática, que mais 502 anos. Aí no capítulo 11, versículo 26, fala de Terá. Terá, quem é Terá? Terá foi pai de Abraão. Fala que Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Então 3 de novo, 3 trigêmeos? Não, também. Aí você, mas peraí, mas agora, como é que eu vou descobrir agora que ano que nasceu Abraão? Para mim fazer a matemática. A matemática ela é certa. Como que eu vou descobrir isso agora? A Bíblia é tão maravilhosa que ela tem lá. Só tem que estudar a Bíblia, tem que ler, tem que buscar. Você vai achar lá exatamente o ano que nasceu Abraão, né? Se realmente no ano 70 mesmo, está falando aqui. Que na verdade fala de 70, a partir de 70 na verdade, que foi nascer os 3 filhos de Abraão. De Abraão não, de Terá. Aí como é que eu vou descobrir? Eu vou lá em Atos, você vai lá em Atos, no Novo Testamento. Aí eu vou lá em Atos 7, versículo 4, fala assim, Estevão disse que Abraão saiu da sua terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte do seu pai, Deus trouxe para esta terra. Então está falando assim, que com a morte de Terá, que Abraão saiu daquela terra para vir, né, para a terra de Canaã. E lá em Gênesis 12, 4, fala assim, pois partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos de idade quando saiu de Harã. Pronto, eu sei que quando Abraão saiu lá daquela terra, ele tinha 75 anos. Eu vou usar a matemática. Conclusão, Terá tinha 205 anos quando morreu. E Abraão saiu da terra, quer dizer, se ele tinha 205 anos e Abraão tinha 75, é só fazer matemática agora. Então saiu com 75 anos, são 205 da morte, menos 75 de vida de Abraão. Quanto dá? 130 anos, 50 anos depois que falou aqui, que nasceu Abraão. Aí muitos, se você for na internet, você digitar na internet, se Noé conheceu Abraão, ou se Abraão conheceu Noé, a Bíblia vai falar que conheceu. Só que essa matemática aqui, Noé não conheceu Abraão, nem Abraão conheceu Noé. Por quê? Porque fazendo a matemática, Noé morreu 2 anos antes de nascer Abraão. Nessa matemática. Olha que negócio doido. Então é muito simples pegar o simples aqui da Bíblia, sem fazer um estudo, para você realmente descobrir que ano que foi. Então eu descobri. Aí encerra agora essa fase aqui agora, de até Abraão, né? E Terá, pai de Abraão, viveu com Noé 128 anos. Terá conheceu Noé. Terá conheceu durante 128, ouvindo as histórias de Noé. Como naquela época eles viviam muitos anos. Então o que eles faziam? Eles passavam as histórias, contavam as histórias. Tem como errar? Sabe aquele telefone sem fio que você conta aqui e tinha tudo errado do quadro? Só que eles viviam muitos anos ouvindo as mesmas histórias. Então não tinha como errar.
Aí vem Moisés, cheio do Espírito Santo, Deus, né, ditando para ele o que tinha que escrever, exatamente como também com as histórias que ele ouviu, que veio de geração em geração, ele escrevendo a palavra, escrevendo tudo isso aqui que eu estou lendo agora para vocês, e sem erro. O mais interessante de tudo, não tem erro. Você vê que a palavra de Deus é maravilhosa, a Bíblia é um livro maravilhoso, não tem erro. Amém? Você crê nisso? Então, somando de Adão até Abraão, são 2008 anos. Você errou aqui agora, 2008 anos. Depois de Abraão até Isaac. Então, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, põe 100 anos. Depois, Isaac, quando nasceu Jacó, Isaac tinha 60 anos. Então, 160. Vai somando agora. Anos de Jacó ao entrar no Egito. Lá em Gênesis 47, versículo 28, está assim: e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Quer dizer, Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Entendeu? Marca 17. De sorte que os dias de Jacó e anos de sua vida foram 147 anos. Então o que eu faço? Eu pego 147 anos menos 17. Então eu ponho aqui 130 anos de escravidão. 130 anos. 130 anos. O Jacó entrou na terra do Egito com 130 anos. Então eu encerro aqui agora, somando 130 anos. Eu não vou agora somar os 17 anos de Jacó no Egito, que agora eu vou somar agora o tempo de escravidão. Tempo de escravidão. E a Bíblia fala assim, lá em Êxodo 12, 40, fala assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então eu vou somar agora mais 430 anos, que é o tempo de escravidão no Egito. Aí o tempo de juízo, esse aqui foi o que eu pelejei para me descobrir. Porque você vai na internet, o recurso nosso hoje é a internet, né? Eu vou lá buscar na internet. Mas a internet, ela fala assim, que o tempo de juízo foi 360 anos. Você, mas onde está isso? Aí eu procuro, nada, não achava nada, 360, mas como que sabe 360? Mas onde está escrito isso? Não escrito nada, você não acha nada. Você vê uma coisa? Eu vou ler a Bíblia inteirinha para descobrir isso aqui. Eu comecei a ler, gente, foi lendo. Aí chega onde que eu descobri? Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, Deus maravilhoso. A hora que eu li Reis, capítulo 6, versículo 1, Deus já deu a resposta que eu precisava. Está assim lá, ó que maravilhoso, ó. E sucedeu que no ano de 480, olha bem, 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, que é o mês segundo, né? Começou a edificar a casa do Senhor. Olha, eu li isso aqui, matei na hora, falava, nossa, só fazer a conta agora, pegar 480 e começar a tirar, o tempo que saiu do Egito. Então eu sei lá que quando saiu do Egito, tem 40 anos de deserto, não tem? Eu tiro 40. Depois você vai lá no reinado de Saul, você vai ler o reinado de Saul, fala lá que Saul, ele reinou 40 anos, eu tiro 40. Aí eu vou ao reinado de Davi reinou 40 anos também, então eu vou tiro mais 40. Depois que eu faço o quê? E não foi no quarto ano de Salomão? No quarto ano, eu tiro mais 4 anos. Aí que conclusão que eu cheguei? 356 anos de juízes. Exatamente como a palavra diz, 356 anos. Fechei o estudo que eu precisava terminar. Glória a Deus. Aqui a conta. Aí eu sei que juízo foi 356 anos. Aí eu tenho que descobrir, depois, você já tem descobrido já, né? Porque o último que eu descobri foi tempo de juízo. Mas, continuando ali, tempo de juízo, quanto que encerrou o tempo de juízo? O tempo de juízo se encerrou lá em Samuel. Samuel foi o último juiz. Quando iniciou o reinado de Saul, encerrou o tempo de juízo. Aí começou o quê? O tempo da monarquia de reis, que foi até o rei Ezequias, que é até o momento que ele foi, que o povo foi deportado para a Babilônia, a escravidão, né? A gente sabemos que o tempo de escravidão lá na Babilônia foi 70 anos, não foi? Agora, como é que eu descubro o tempo da monarquia? Então, o tempo da monarquia, vou explicar para vocês como é que eu descobri. Como é que a gente descobre, né? Vocês podem também lá estudar. Lá fala assim, que lá se me engano, nos Levíticos, fala assim: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão trabalhar a terra e vão trabalhar durante 6 anos, produzindo, plantando,
E no 7º ano vocês não plantam nada, vocês vão guardar a terra vai produzir. Vocês vão comer o que a terra produzir. Essa é uma ordem de Deus. Deus até o tempo de juízo, eles obedeceram. Uma hora que começou o reinado de Saul, eles pararam de obedecer essa ordem. Eles produziram a terra continuamente. Aí o que aconteceu? Aí você for ler na palavra de Deus, fala assim que cada ano de escravidão na Babilônia, que foi 70 anos, cada ano que eles ficaram lá, representava um ano que eles não guardaram a terra. Cada 7 anos, um ano eles ficaram devendo para Deus, um ano. Aí Deus ficou irado com aquele povo, o povo desobedecendo a Deus, na época do rei Ezequias. Aí Deus trouxe o castigo sobre o povo, castigo de escravidão. Aí o que aconteceu? Aí como é que eu sei o tempo de monarquia? Eu pego, cada ano que eles ficaram na Babilônia, e multiplico por 7, porque cada 7 anos, eles ficaram devendo um. Então eu descobri, o tempo da monarquia é 490 anos. Fechou, 490 anos de monarquia, do rei Saul até o rei Ezequias, até os foram deportados para a Babilônia. Aí eu sei que lá na Babilônia foi 70 anos de escravidão, só está bem claro sobre isso. Amém? Aí, agora, quando eles saíram da escravidão da Babilônia até Jesus Cristo, da morte de Jesus, eu tenho também uma matemática aqui, está lá em Daniel. Daniel, não sei se está colocando aqui, não dá tempo, está muito rápido. Mas Daniel, capítulo 9, versículo 24, se você colocar pessoal aqui, Daniel, versículo 9, versículo 24, fala das 70 semanas de Daniel. Todo mundo já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Todo mundo ouviu? Olha o que está escrito aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é sobre Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e ungir o santo dos santos. Quando aconteceu isso? Entendeu o que está falando aqui? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, selar a visão e profecia, e ungir o santo dos santos. Isso aconteceu lá na morte de Jesus, a morte na cruz. Então, 70 semanas está determinado até a saída da Babilônia. Babilônia não, naquela época estava lá pelos medos persas. Naquela época já não existia mais a Babilônia. Os medos persas tomaram conta daquele povo, né? Eles invadiram lá. E o império daquela época era medo persas. Então como é que eu sei como é que eu descubro agora? Eu pego 70 semanas de Daniel, multiplico por 7, que é 7 semanas, são 70 semanas, não é mesmo? Uma semana tem 7 dias, então 70 vezes 7, dá 490 dias. Só que na verdade, eu sei que nesse tempo da Babilônia até Jesus, teve mais de 400 anos de silêncio. Não houve nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo escrito. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que não teve nenhum livro escrito. Por quê? Porque Jesus, para ele vir nessa terra, para Jesus vir, ele tinha que vir já formado cano. Um cano, quando Isaías escreveu o livro, quantos anos demorou para o livro de Isaías entrar no cano? Levou muitos anos. Jesus tinha morrido, Isaías já tinha morrido. Então eram muitos estudos para poder entender que aquele livro era inspirado pelo Espírito Santo. Então houve um silêncio da parte de Deus durante mais de 400 anos, até vir Jesus. E tanto é que Jesus, que Deus fez? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Deus sumiu com a Arca da Aliança, porque Jesus não podia vir na nossa terra com a Arca da Aliança presente. O que representava a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus, não é isso? Mas se Jesus já estava aqui, Deus em pessoa, em carne, nessa terra, e junto com a Arca da Aliança, ia dar um conflito, não ia? Daquele povo, na cabeça daquele povo. Então Deus fez o quê? Sumiu com a Arca da Aliança. Tem povo que procuraram a Arca da Aliança até hoje. A Arca da Aliança não existe mais, é derreteiro de ouro. Acabou. O próprio Deus veio nessa terra.
em carne, sangue. Deus conosco, fala Emmanuel, Deus conosco, Deus aqui, presente nessa terra. E se cumpriu. Então eu sei que 490 dias não é 490 dias, é 490 anos. Exatamente o tempo, saída da Babilônia até a morte de Jesus. São mais 490 anos. Então, quanto que deu? De Abraão até Jesus, a morte de Jesus deu 2166 anos. Só que tem um detalhe. Naquela época, a contagem dos anos não era como hoje. Hoje tem um ano bissexto, como é que é? Bissexto que chama? Tem um ano que é fevereiro é 28 dias, depois o outro é 29, não é isso? Aí sabe lá que exatamente que a Terra tem, o ano tem 365 anos, né? Um mês tem 31, outro mês tem 30. Naquela época, o ano tinha 354 dias. Então, o verão mudava, né? De geração em geração, o verão, as estações mudavam. Não era mais. Hoje é sabe mesmo que todo fim de ano, virado do ano, é verão aqui no Brasil. Naquela época não, mudava tudo. Por quê? Porque tinha uma diferença de 11 dias no ano para eles. Eu fiz as contas também, eu tirei também isso aí. Nossa, tá com matemática aqui, estou perdido já aqui na matemática. Cadê aqui? Eu sei que no final são 11 dias. Aí de Adão até a morte de Jesus dá 4.174 anos. Aí eu pego vezes 11, dá 45.914 dias. Depois dividido por 365 dias, que é do ano. Deu 125 anos. Eu posso tirar esses 125 anos, porque essa era certa, né? A rotação da Terra é a mesma. Quando ele gira em volta do Sol é a mesma coisa, não mudou. Então Deus ele faz as pegadinhas aqui pra gente. Então eu sei que de Adão até, deixa eu falar aqui do ano de Jesus, a morte de Jesus até hoje, 2025. Aí eu só estou tirar 2025 menos 33 anos, né? Somando tudo. No final das contas, deu de Adão até hoje, deu 6.041 anos. Provado na Bíblia. Eu tenho um estudo completo. Quem quiser ter lá no YouTube, no meu canal. Eu tenho um estudo completinho lá, falando detalhe por detalhe. Para quem quiser ouvir, assistir. Tá? Aí você vai ver eu falando lá, fazendo a matemática certinho. Quem quiser assistir, quem gostar da escatologia, cronologia, nós chama cronologia bíblica, né? É uma coisa que nem eu não gostava de ler quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque é muita matemática, muito detalhe, falando de isso aqui é Jeroquém, isso aqui é Jeroquém, mas que nós doidos, né? Hoje não, hoje sou apaixonado por cronologia bíblica, né? Até chegar a esse ponto de dar um estudo desse para a igreja. Então nós sabemos aí, já comprovado pela palavra de Deus, que de Adão até hoje tem 6.041, já passou de 6.000, já estou fazendo hora extra aqui. Está fazendo hora extra então? Né? Então, o tempo do homem já encerrou. Estou esperando a hora de voltar, né? Agora, interessante. Ano judaico. Tem um ano judaico, não tem? Que ano nós estamos no ano judaico? Alguém sabe? Nós estamos no ano 5.785. Mas está faltando aqui 215 anos de diferença para dar os 6.000 anos. Tem uma coisa errada aqui, não tem? Mas o ano judaico tinha que estar certinho, não tinha? Aí eu quebra a cabeça. Opa, tem coisa errada, tem onde achar o erro. Eu não achei bem o erro não, sabe? Mas eu achei uma história de um cara que chama Joseph Ben Halafta. É um nome esquisito. Ele era rabino no ano 160, se não me engano. E naquela época de Jesus, no ano 70 de Jesus, o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém foi invadido por Roma, pelo general Tito. Ele invadiu, matou muita gente. O que escaparam da morte se espalhou pelo mundo. Isso aconteceu? Acabou Israel, o Estado de Israel. Acabou. E esse povo judeu espalhou pelo mundo, mas continuaram as suas tradições, os estudos, os rabinos, continuaram guardando a tradição, né, da palavra de Deus. Esse cara, rabino, ele descobriu que o estudo de Daniel
exatamente quando fala lá em Daniel, fala das 70 semanas, caía exatamente na morte de Jesus. Só que sabe que as pessoas que vivem 50 anos, 60 anos acreditando numa coisa, numa mentira, de repente descobre a verdade, e o que ele faz? Ele fala assim, não quero saber da verdade, eu vou continuar acreditando na mentira, para não admitir que acreditou na mentira a vida inteira. Já viu isso? É o que ele fez. Ele foi lá e tirou 200 anos da palavra, 200 anos do calendário, justamente para não bater, justamente estudo comprovando que Jesus é o Messias, porque o judeu não acredita que Jesus é o Messias. Existe somente 3% do judeu que acredita em Jesus, só 3%. Os judeus estão esperando quem? O Messias. Quem que é o Messias que eles vão esperar? O Anticristo. Estão esperando. Já estou falando lá que já está chegando, está próximo de chegar o Messias deles. O Messias já veio faz 2000 anos atrás. Fez o que tinha que fazer, já pagou o preço por nós, comprou com o sangue dele. Nós cremos, a palavra é viva, Jesus está vivo. Amém? Nós cremos, você crê? Amém? Glória a Deus. Então tirou, quer dizer, se ele tirou 200 anos, então um ano do judeu teria que estar em 5.985 anos, faltando 15 anos só para chegar aos 6.000 anos. Mas pela palavra, o estudo que eu fiz agora aqui, está dando mais de 6.041 anos, até hoje, 2025. Agora, tem uma parte agora que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui é mais forte ainda, vou mostrar para vocês enquanto nós estamos próximos da volta de Jesus. Mateus 24, quem já leu Mateus 24, vai ver que o capítulo inteirinho está falando dos fim dos tempos, inteirinho. Se você ler em casa, Mateus 24, fala lá do fim dos tempos, fala até do aparecimento do anticristo, vai falando, né, tudo que tem que acontecer, guerras, rumor de guerras, e falando, né, dos fim dos tempos, né, fala desse jeito. E lá no versículo, capítulo 24, versículo 32, está assim, ó, versículo 32 de Mateus 24: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Olha que interessante. Aí no 33 fala assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Jesus falou, já viu Jesus falando nessa passagem? Que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam? Mateus 24. O que está falando aqui? Que geração que é essa? O povo daquela época achou que aquela geração. Só que ele falou antes, aqui no versículo 32, está falando assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é a figueira? O que representa a figueira? Alguém sabe o que representa a figueira? Israel. Israel é representado pela figueira. Quando os seus ramos se tornarem ternos e brotam folhas, saber se está próximo o verão. E quando aconteceu isso? A figueira brotou, ela floresceu. Israel morreu lá no ano 70, depois de Cristo. No ano 70, o general Tito destruiu Jerusalém, acabou o Estado de Israel. Aí foram invadidos por outros povos, os muçulmanos, invadiram aquele lugar, acabou. Você imagina, depois de mais de 1900 anos depois, 1900 anos depois, tinha uma chance de Israel voltar novamente a ser uma nação. Para nós era impossível isso acontecer, impossível. Depois de 1900 anos, aí ele está falando aqui, ó, a figueira vai brotar. Aí no versículo 34, em verdade eu digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Que geração que é essa? Aí você vai lá em Salmos 90, é tudo palavra, eu estou citando palavra, eu não estou falando nada de mim, nada, que eu inventei, não inventei nada. Lá em Salmos 90, fala assim, que uma geração, ela dura 70 anos, com muita saúde, 80, matou. Lá em Salmos 90 fala quanto tempo tem uma geração, 70, para mais saúde, 80. Só que eu entendo, né? Mas até 80, só exatamente 80. Isso aí pode ser na casa dos 80.
Na casa, 81, 82, não passa de 90. A palavra fala assim que o tempo de vida do homem é 120 anos. Você já viu alguém passar 130? Já vi gente de 120 anos. Tinha uma Itajubá aqui, já tinha 120, não sei quantos anos. Não passou de 130. Está na casa dos 80. Aí, 70 anos, quando que foi que a figueira brotou, que a figueira floresceu? Foi lá em 14 de maio de 1948. O que aconteceu em 48? Em 45 encerrou a Terceira Guerra Mundial. Foi um holocausto, morte de muitos judeus. Aí a ONU, que a ONU fez? A ONU não, né? Deus lá, né? Fazendo a obra dele, cumprindo a palavra dele. A ONU fez o quê? A ONU decidiu fazer um plebiscito para dar de volta o Estado de Israel. Aí fez a votação, todos os países faziam parte da ONU, o Brasil fazia parte da ONU. Aí estava lá, fizeram o plebiscito, juntou todas as nações, né? Todos os representantes, os diplomatas de cada nação, fazer a votação. E o Oswaldo Aranha, que é o diplomata brasileiro, estava lá também para votar. Ele foi o último a votar, o último. Já havia empatado, estava empatado. E o que aconteceu? No momento que o Oswaldo Aranha, o diplomata brasileiro, foi votar, ele decidiu se dava ou não o Estado de Israel. Alguém sabia dessa história? Bom, vocês estudam na internet, vocês vão achar a história. Oswaldo Aranha, o brasileiro, ele tem uma homenagem para ele lá em Israel, porque ele votou sim. E ali floresceu o Estado de Israel. Voltou a ser uma nação, mas não como antes, que o Estado, eles diminuíram o território de Israel muito, naquela época, né? Era grande o Estado de Israel. Hoje, bem pequeno. Tu sabe o tamanho que é o Estado de Israel? Era menor, praticamente o tamanho do Sergipe, muito pequeno. Israel, e aí quantas guerras teve ali depois, quando Israel levantou como nação novamente, quantas guerras teve ali? A Guerra dos 6 Dias, e ninguém conseguia vencer Israel. Você consegue entender isso? Consegue entender, porque a palavra é muito bem clara. O Deus protegeu o Estado, mesmo eles não crendo em Jesus Cristo, porque cumpriu a palavra de Deus. Cumpriu a palavra, porque o anticristo vai se assentar no templo de Salomão. Que o templo não tem o templo. Vão construir esse templo, está prontinho lá. Eles levantam esse templo em menos de um mês. Está pronto. Então, você vê como que Deus é maravilhoso, como Deus cumpre a palavra dele. Então eu sei, peraí, e agora, essa geração? A geração começa lá em 48. Essa geração que Jesus falou aqui. Então, quando que dá os 70 anos? Já aconteceu em 2018. Agora em 80, 2028. Aí ela fala assim, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E lá está falando do anticristo. Então eu sei que 2028 é um tempo para acontecer tudo aquilo que está escrito em Mateus 24. Mas tem muita coisa para acontecer ainda? Tem. Você ouviu falar da tribulação? Existe a tribulação e a grande tribulação. Não fala lá em Apocalipse? A tribulação e a grande tribulação? O que eu entendo? Com tribulação e grande tribulação. Eu entendo que existe 7 trombetas a ser tocadas. 7 trombetas. Aí fala dos selos. Existe uma ordem. Se você for na internet, você fica doido. Tanta coisa que você ouve. Cada um fala uma coisa. Mas eu estou falando para vocês, Bíblia. Eu estou falando ordem bíblica, cronológica. Se você for ver lá e falando dos 7 selos, fala no primeiro selo que um cavalo branco saiu, o seu cavaleiro, né, estava com a coroa na cabeça, um arco na mão, saiu para vencer e vencendo. Muitos falam que é Satanás. Eu já não falo que é Satanás, eu falo que é Jesus. Lá na cruz do cavalo, venceu, saiu vencendo, com a cruz, com a coroa na cabeça. Como que fala que é Satanás? Se Deus estiver errado, Deus me perdoe. Aí foi 4 cavaleiros, né, de morte depois. Depois veio o 7º cavaleiro, o 7 selo, né, porque aí passa a ser só selo, porque o primeiro selo, o segundo e o 4º selo são selos com cavalo. Depois vem só selo, o 5º, 6º, 7º. Aí o 7º selo fala assim: o 7º selo foi preparação para as 7 trombetas. Depois você lê lá depois. O 7º selo é a preparação das 7 trombetas. Quer dizer, se eu sei que você vai tocar a trombeta agora, as 7 trombetas, eu sei que o selo já foi. E fala assim que haverá meia hora de silêncio. E eu acredito que nós estamos nessa meia hora de silêncio.
Que hora que é? Não sei. Eu não perguntei para Deus, eu vou perguntar para Deus agora. Deus, que meia hora que é essa? Que jeito que é essa meia hora? E Deus fala. É que eu não perguntei, né? Mas se eu perguntar, Deus responde. E eu creio que nós estamos vivendo essa meia hora de silêncio. E vai tocar as 7 trombetas. E eu, analisando as 7 trombetas, que conclusão que eu cheguei? Porque a tribulação que vai acontecer, a primeira tribulação, vai ser o acontecimento das 7 trombetas. Entendeu? Vai ser uma tribulação para todo mundo. Para nós cristãos, para nós que vamos ser arrebatados, é a grande tribulação, que nós vamos embora depois. Mas na verdade, fala da grande tribulação. Mas na verdade, essa grande tribulação que vai acontecer é com a chegada do de Cristo. Mas na verdade, ele vai trazer paz para o mundo. Quem que vai seguir, que vai ter a grande tribulação? Os crentes que ficaram, os cristãos que ficaram nessa terra, esses vão sentir na pele uma grande tribulação de perseguição, de morte. A palavra fala assim que são decapitados. Então, não fique após o arrebatamento da igreja, porque você já sabe o que vai acontecer. Falando das 7 trombetas, quero falar um pouquinho das 7 trombetas antes de encerrar. O que eu entendo que é a primeira trombeta? A primeira trombeta fala assim que o apóstolo João, ele viu bolas de fogo caindo na terra e queimando 1/3 da vegetação. Isso? O que eu entendo com isso? Você já viu lá na internet, nos vídeos, quando Israel era atacado pelo inimigo? Você vê aquele monte de míssil chegando? Você acha que o apóstolo João não viu essa cena? E agora ele tem que escrever o que ele viu? Então eu entendo. E Deus já me revelou. Deus me revelou por 3 vezes que vai acontecer a terceira guerra mundial. Eu estou falando aqui, está gravando. Grava o que eu estou falando, não é mesmo? Mas Deus falou. Vai acontecer a terceira guerra mundial. E eu entendo que essa terceira guerra mundial é a primeira trombeta sendo tocada. Primeira trombeta. Vai ser bomba nuclear. Vai durar quanto tempo? Não sei. Mas eu creio que será no máximo 2 meses. Por quê? Vai ser muita destruição. É o momento perfeito para manifestar o falso profeta, trazendo um acordo de paz. Que paz é essa? É paz exatamente na guerra. Porque vai ter bomba nuclear para todo lado. Aí vem o falso profeta, trazendo uma coisa de paz. A Bíblia não está bem claro quem é ele. Não vou falar quem que é. Que é polêmico. Mas a Bíblia fala, dá sinais quem que é esse falso profeta. Trazendo a coisa de paz. Aí o segundo trombeta, ela fala assim que ele viu uma montanha ardendo em fogo, caindo no mar, destruindo 1/3 dos mares. Então o que eu entendo com isso? Meteoro, caindo do mar. Aonde? Eu tive um sonho uma vez. Sabe o sonho que você acorda e você sente que é uma profecia? Eu estava num barco dentro do mar, e eu vi uma cidade inteirinha debaixo d'água. Minha esposa teve 3 sonhos. 3. Com onda gigante. Onda que você tem que olhar assim, ó, ver ela. Então eu não sei onde vai cair esse meteoro, mas a Bíblia fala que vai acontecer isso. Segunda trombeta. Terceira trombeta fala que o sol e a lua vão... terceira trombeta. As águas serão contaminadas. As águas potáveis. Muita gente vai morrer com sede. Não tem água para viver. O que eu entendo? O que seria isso aí? Ele fala que é absinto na estrela, chama absinto caindo, né? Não, mas aí eu fiquei pegando na cabeça, Deus, mas o que seria isso? Aí eu senti assim, você falando assim, isso aí é consequência da segunda trombeta. E quando vir uma onda gigante, essa onda vai invadir mais terras, contaminando o solo com sal. Depois vem a terceira trombeta, a quarta trombeta. Falaram que o sol e a lua vai escurecer. Também consequência da segunda trombeta. Porque quando o meteoro bate na terra, sobe muito vapor de água, é muita água subindo. Isso ultrapassa a camada normal das nuvens. Isso se espalha para toda a terra. É onde vai tampar a luz do sol, diminuir a luminosidade, né? Quarta trombeta. Aí a quinta trombeta, esse é o bicho. A quinta trombeta. Aí ele fala assim que Amadon, Apolion, vai ser liberado
do inferno, muitos demônios. Fala assim que é a invasão, né? Fala assim que vai aparecer com gafanhotos, semelhante a cavalos, seu rosto era como o rosto de homens, tinha o cabelo de mulher, seus dentes eram como de leões. Descrevendo aqui tipo fosse um animal, uma besta, né? Que tinha couraças como de couraça de ferro, tinha cauda semelhante a cauda de escorpião, falando que você é invadido, vai invadir a terra. E esses demônios, fala assim, os demônios, né? Eles não poderiam matar as pessoas, mas a cauda, a ferroada deles ia doer muito, né? A pessoa ia pedir a morte de tanta dor. É a Bíblia falando, estou lendo a Bíblia para vocês, falando da Bíblia, não estou inventando nada. Então, o que eu entendo isso aí? Desde lá de anos 60, anos 50, 60, a gente fala dos hippies, eles falam muito, esse povo aí, eles estão aguardando, o espiritismo também, eles estão aguardando o disco voador, viu falar nisso? E até hoje, agora está falando uma febre, agora falando de disco voador, aparecendo disco voador, aparição de disco voador, isso aqui, está uma febre, você vai entender, você vai ver. O que está fazendo? Eles estão preparando para esse momento aqui, que a hora que você vai invadir, esses seres invadir a terra, vão falar o quê? Alienígenas invadindo a terra. Não é alienígenas, é demônios, foi liberado do inferno para atormentar. Interessante que eu creio também que eles vão fazer, como que eles vão justificar o arrebatamento da igreja? Porque o anticristo vai reinar na terra, não vai? 3 anos e meio, depois Jesus volta e destrói a terra. E como é que eles vão justificar o desaparecimento dos santos? Eles vão falar assim, eu já vi essa história já, eles falam assim, que esses extraterrestres vão tirar dessa terra aqueles seres que são um pouco desenvolvidos. Eu falar sobre isso? Aqueles que desenvolvem espiritualmente, né? Então os que não se desenvolvem espiritualmente, esses vão ser retirados da terra. Quem vai ser tirado da terra? Os santos. Eles vão justificar que esses alienígenas levou os santos. Nós que não somos desenvolvidos espiritualmente, na verdade é ao contrário, nós somos desenvolvidos até demais espiritualmente. Então, essa é a conclusão que eu cheguei sobre isso, sabe? Aí vem a 6ª trombeta. Olha o que fala a 6ª trombeta. Será solto os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, que matará com seu exército de 200 milhões, né, creio, de demônios, a 1/3 parte das pessoas. A 6ª trombeta. Será solto 4 anjos que estão presos perto do rio Eufrates. E aí nessa mesma 6ª trombeta, fala que vai aparecer as 2 testemunhas. Eu ia falar das 2 testemunhas? As 2 oliveiras. Fala lá em Zacarias, as 2 oliveiras, os servos de Deus. Aí lá em Apocalipse, na 6ª trombeta, fala também. Não vou ler aqui porque é muita coisa. Aí as 2 oliveiras fala assim que elas têm poder de transformar água em sangue e de fazer o tempo parar de chover. Aí você vai lá na palavra, quem foi que transformou a água em sangue? Quem? Moisés? E quem foi que fez parar de chover? Elias. Exatamente. Então, Moisés, cadê o corpo dele? Deus subiu o corpo dele. Deus exatamente pegou o corpo dele. E Elias, aconteceu com Elias, ele foi arrebatado. Elias, um momento de covardia. Sabia que o Elias foi covarde? Porque ele foi lá e matou 400 profetas de Baal. 400 profetas. Fez o milagre, né? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, né? Com água e tudo. Aí depois que ele fez, aí Jezabel vai lá e ameaça ele de morte. O que ele fez? Fugiu, com medo de Jezabel. Depois de viu o que ele viu, né? Do fogo descer do céu, matar 400 profetas de Baal, foi com medo de Jezabel. Pediu para Deus, Deus me mate, me leva, Deus. Tá bom, eu vou levar você assim, tá? Vou te levar, mas você aguarda o que te espera. Você aguarde. Não está escrito não, tá? Eu estou falando aqui. Não está escrito não. Aí aconteceu, foi arrebatado Elias. Aí o cara que fala lá, as duas oliveiras,
Fala para Apocalipse que vai vir as duas ovelhas, eles vão vir em Jerusalém, os dois. Eu estou falando a palavra, tá? Estou interpretando a palavra, não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Então eu entendo que Moisés e Elias vão vir de novo, vai pegar o corpo de Moisés, que Deus pegou o corpo dele, né? Trazer para a terra novamente, pegar Elias, que foi arrebatado em corpo, trazer ele de volta. Agora você vai morrer agora você vai morrer de verdade, porque eles vão vir pregar a palavra para os judeus. Eles vão vir falar, e os judeus vão odiar eles. E sabe o que vai acontecer? A hora que manifestar o anticristo vai matar eles. Está escrito, tá? Estou falando que está escrito. O anticristo vai matar os dois vão ficar pendurados durante 3 anos e meio, pendurados nos corpos deles. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão agir como se fosse no Natal. Fala assim, que eles vão trocar presentes, comemorando a morte dos dois. A Bíblia fala, para vocês lerem depois, sexta trombeta. Os dois, Moisés, eu creio que é Moisés e Elias. Agora vocês vão morrer de verdade. Elias, você não concordou agora você volta, você vai ver o que é morrer, isso é pelo anticristo. Mas depois fala que os dois vão voltar à vida, né? Depois subir o céu. É no momento que se encerra os 3 anos e meio do anticristo. Essa é a Bíblia, tá? Quando eu falar que não é Bíblia, eu falo, tá bom? Mas essa é a Bíblia. Vocês lerem, vocês vão ver o que está escrito. Não vou falar agora, senão não dá tempo. Ficar lendo aqui, eu vou ficar até meia-noite aqui. Se utilizar até meia-noite? Pode? Não. Aí na sexta trombeta fala o quê? Na sexta trombeta fala da preparação da sétima trombeta. Fala aqui, lá em Apocalipse 10, 7. Está assim, mas os dias da voz do sétimo anjo. Está falando o quê? Não são 7 anjos que vão tocar as trombetas? Está falando aqui, mas os dias da voz do sétimo anjo, falando na sexta trombeta aqui, tá? Falando na sexta, falando da sétima. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Aonde foi anunciado o arrebatamento da igreja? Pelos profetas. Estamos falando aqui, na sétima trombeta vai cumprir o segredo de Deus. É um segredo. Mas que segredo que é esse que está anunciando aqui? Mas está aqui, só interpretar, só entender. Anunciando, como anunciou os profetas. O apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, falou em Tessalonicenses, sobre o arrebatamento da igreja. Agora vamos para a sétima trombeta agora, que é o momento mais esperado pela igreja. Esse momento, eu não vejo a hora de acontecer a sétima trombeta. Como é que eu tenho certeza que a sétima trombeta é o momento esperado? Porque a Bíblia fala muito bem claro o que é a sétima trombeta, que é o arrebatamento da igreja. Então tem uma tribulação para nós passarmos até a sétima trombeta. É interessante, como é que eu sei que o anticristo vai se manifestar depois da sétima trombeta? Porque lá, eu não lembro agora qual o livro de Paulo falou assim que enquanto não for retirado aquele que o detém, falando do anticristo, enquanto não for retirado aquele que o detém, ele não se manifesta. Quem que detém o anticristo vai ter que ser retirado da terra. Quem? A igreja, os santos. Então está muito bem claro que o arrebatamento é no meio da tribulação, após a primeira tribulação. A hora que tirar a igreja daqui, aí o anticristo ganha poder, ganha força para se manifestar na terra. É Bíblia. Agora eu vou ler agora. Se quiser pôr para a gente na tela, por favor. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Falando da sétima trombeta. Isso eu vou ler. Entendi. Está ali já. Eu vou ler. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo. Olha, está falando aqui que o mundo veio a ser do nosso Senhor, do Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Olha que maravilhoso. Sexta, sétima trombeta. E os 24 anciãos. Quem que é os 24 anciãos? Eu entendo que é os 12 apóstolos e mais a representação dos 12 patriarcas de Jacó, que é chama? Sumiu agora a palavra na cabeça. Tribos de Israel. Dá 24 anciãos. E
E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, que tomastes o teu grande poder, reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Os mortos serão julgados aqui. Sétima trombeta. Perdi aqui. Serão julgados. Iraram-se as nações. Perdi. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e era, que hás de vir, e tomaste seu grande poder e reinaste, que iraram as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão, e aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saliva. Como é que eu sei agora que um sinal que aqui está falando do arrebatamento da igreja? Está bem claro que é o arrebatamento da igreja, muito claro, porque já falou lá na sexta trombeta, já falou que a sétima que ia cumprir, né, o segredo que foi divulgado aos profetas. Isso. Agora vamos ver mais um aqui. 1 Coríntios. Olha, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, 51. Está assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, está escrito o quê? A última trombeta? O que é a última trombeta? A sétima? Está aqui. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando isto é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glória a Deus. Um aplauso, Senhor Jesus, amém? Vamos ver você ficar de pé. Glória a Deus. Acho que eu consegui pregar em tempo recorde. Um resumo. Na verdade, esse estudo é longo, é bem longo, mas eu acredito que o objetivo foi passado para a igreja, mostrar enquanto a Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa. Sabia que a Bíblia, sabe quem que é a Bíblia? O próprio Jesus é a Bíblia, porque lá em João capítulo 1, versículo 1 fala que o verbo se tornou em carne, que o verbo era Deus. O que é o verbo? A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus. O verbo, a palavra se tornou em carne. Então Jesus, Ele é a palavra que está acima de todas as coisas. É um livro maravilhoso, que tem coisas para revelar. E o que eu passei para vocês que não é nada. Sabe o que Deus tem para revelar para a igreja? Só que Ele deu a Bíblia, você tem que estudar, ler a Bíblia, procurar, não ficar ouvindo falsos profetas, que está cheio de falsos profetas falando coisas que a carne nossa quer ouvir. Ouvindo os comichões dos ouvidos. A palavra fala aqui no final dos tempos, as pessoas vão procurar falsos profetas para ouvir aquilo que quer ouvir. Comichão no ouvido, eu quero ouvir. Se eu gosto daquele pecadinho, aquele pecadinho eu não consigo abandonar ele. Aí eu faço o quê? Eu vou ouvir um pastor que fala que aquele pecadinho não é pecado não. Eu vou lá, como é que é aí? Pecado não, pecado não. Nossa, que maravilha, então eu posso continuar pecando. Mas pecado, a palavra é muito bem clara que é pecado, que não é pecado. A palavra fala assim que eu tenho que ser santo, assim como Deus é santo. Mas como que eu vou ser santo? Como Deus é santo, como Jesus é santo?
Jesus pagou o preço por nós. Ele pagou, derramou o sangue dele naquela cruz. Para quê? Para que nós tornamos santo como ele é santo. Através do sangue dele nós somos perdoados. Nós precisamos de arrependimento. A palavra arrependei-vos. Quando o João, o profeta João, né, João Batista, ele começou a pregação dele como? Ele falou assim: arrependei-vos. Aí Jesus começou o ministério dele como? Também falando: arrependei-vos. Arrependimento é todos os dias nós temos que arrepender. Todos os dias nós temos que estar conectados com Deus, se entregar a Ele, inteiramente a Ele. Como eu falei na última vez que eu estive aqui na vigília, eu falei assim que Deus nos deu o livre-arbítrio. Concorda? Ele te deu o livre-arbítrio? Deu? E o que você faz com esse livre-arbítrio? O que você faz com o livre-arbítrio? Devolve para Deus. Porque se você viver o teu livre-arbítrio, você vai fazer a vontade da tua carne, vai fazer as suas vontades, e a vontade sua, com certeza, não é a vontade de Deus. Então Deus está aqui, ó, eu te devolvo meu livre-arbítrio. Eu não quero esse livre-arbítrio, eu quero viver a tua vontade, eu não quero viver a minha. Aguardar esse momento tão esperado, que é o arrebatamento da igreja. Não sei quando, saber o dia nem a hora, mas eu garanto para você, igreja, está próximo, está muito próximo esse grande dia. Passou já, está fazendo uma lista, já estão mais de 6 mil anos. O tempo judaico já está chegando a 6 mil anos. A geração que Jesus falou da figueira já está vencendo agora 2028, os 80 anos. Pode ser que aconteça dentro da casa, mas não passa de 2038. Eu te garanto, não passa de 2038. Porque se tem uma palavra, eu tenho que riscar as gasas dessa Bíblia. Está muito bem claro, mas está muito próximo. Vou contar para vocês uma coisa. A Eloá, minha filha, ela estava brincando, ela gosta muito de brincar de ser super-herói. Aí ela se veste de super-herói, né? De quem que ela se veste? Super-herói. Ela se veste de Jesus. Ela põe uma capa e fala assim: papai, eu sou Jesus agora eu vou proteger a casa. E sai protegendo a casa. E eu falei para ela de Satanás: você é morto com o sopro, né? De Jesus. Aí ela vê um demônio, um demônio ali. Ela faz assim, matando os demônios na casa, né? Depois que ela chega e fala: papai, falta 2 minutos para Jesus voltar. Foi 2 minutos? Caramba. Cara, 2 minutos. Quando ela tirou isso. Eu falo muito, mas é que ela ouviu, sei lá, 2 minutos. Aí peguei e falei: vou dar as contas. Aí peguei lá, na 1000 anos, como um dia com 1000 anos. O que eu fiz? Peguei os mil anos. Peguei 1000 anos e transformei em minutos. Quantos milhões de minutos? Não lembra mais, os milhões de minutos. Aí peguei os minutos, fiz a regra de 3. Para chegar, quanto tempo dá os 2 minutos? Deu de 1014 dias. 1014 dias. Aí só que é na casa os 2 minutos, né? Eu falei para vocês. Na casa, pode ser 2 minutos e meio, né? Então, eu sei que pelos 2 minutos da minha filha, tem até 4 anos para Jesus voltar. 4 anos para dar 2029. Minha filha falou, não foi eu não, tá? Mas ele jogava por mim não. Isso não aconteceu. Não, minha filha falou, não foi eu. Conversa com ela, não. Tô brincando. Mas é interessante, né? Como as crianças, elas têm uma intimidade com Deus. A minha filha tem uma intimidade com Jesus que eu fico com inveja. Eu tenho inveja. E nós temos que ter essa intimidade. A palavra fala assim: para nós sermos salvos, nós temos que ser como as crianças. Temos que ter a inocência das crianças. A criança, você briga com ela, você dá uns tapas nela se você precisar, às vezes, né? Mas dá uns 5 minutos, ela está bem com você, ela está brincando, já está querendo colo, não é isso? E nós, ser humano, como é que é? Quando nós brigamos com alguém, carrega uma raiva ali, quantos dias leva para esquecer, para perdoar, para amar? E nós temos que amar. É muito fácil se amar o vizinho que te ama. Mas o vizinho que te perturba, é fácil amar ele? Não é fácil. Mas nós temos que amar o vizinho que te perturba, ou aqueles que não te amam. Amém, igreja? Meu Deus, vou chamar o louvor vir aqui, nós fazer um momento profético. Amém? Glória a Deus. Glória te damos, ó Pai, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. E nós santificamos no teu sangue, Jesus Cristo. Que nós somos pecadores, nascemos na essência pecadora. Mas o teu sangue é maravilhoso. O teu sangue nos lava todos os dias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te convidar, igreja. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Todos vocês.
momento de oração. Eu queria, né, orar com vocês, fortalecer, pedir fortalecimento. A palavra fala da unção, do óleo sobre a cabeça, né? Eu sei que vocês têm desejos, vocês têm sonhos, e pode acontecer. Qual é o maior sonho? Sabe qual é o maior sonho? O maior sonho meu é ver a minha família inteira no céu junto comigo. Você está salvo? Sabe, trago você, você quer saber se você está salvo? Você sabendo? Você dói pelo perdido? Você se dói pelo perdido? Você chora pelo perdido? Você ora pelo perdido? Esse é um sinal de salvação, porque você está se doendo pelo perdido. Aí você está salvo, eu estou salvo, que maravilha, estou indo para o céu, mas o seu vizinho está indo para o céu. E você está se doendo pelo seu vizinho, que está indo para o inferno, que não crê em Jesus. Como que está? Nós não precisamos se doer, nós precisamos chorar pelo perdido, aquele que não está salvo. Essa é a missão da igreja. Que é galardão? A palavra falou do galardão, que na sexta trombeta falou do galardão. O que é o galardão? A salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça, amém? Embora nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte que é entregar o olho para Jesus, que não é fácil nós vivermos a vontade de Deus e deixar a nossa vontade de lado. Mas aí o galardão é prêmio que você vai receber no céu por fazer a obra. Se você ganha uma alma para Jesus, você tem um galardão no céu. Você ganhou duas, você tem 2 galardões no céu. Você acha que vai chegar no céu, vai ser todo mundo igual? Todo mundo aquelas casas do BNH, tudo igualzinho? Não, lá vai ter palácios, casas maravilhosas, castelos. Qual que vai ser o seu? Você está construindo lá no céu, onde você vai morar, com o galardão que você vai receber, fazer a obra do Senhor. Então vamos amar, vamos interceder, vamos orar, vamos clamar, vamos encher essa igreja, vamos mudar daqui que é pequeno, está pequeno esse lugar aqui.